Ok, bom dia. Vamos dar então a última aula teórica de ICD, que é sobre base de dados. Continuamos a introdução de base de dados, mas agora vamos dar uns tópicos um pouco mais avançados, nomeadamente pesquisas em várias tabelas e alguns comandos ligados com o Python, com a interligação com o Python, que nós não demos e que vamos ver com mais cuidado. Por isso vamos passar para a ficha. Okay. Está aqui o tópico da versão, o sumário. O seguinte é esta interrogações mais complexas em SQL, envolvendo duas tabelas, e depois mais tarde vamos ver alguns avanços na questão da ligação do SQLite com o Python. Por isso, geralmente, como o nome indica, as bases de dados têm mais do que uma tabela e as perguntas às bases de dados envolvem mais do que uma tabela. Por exemplo, neste caso, quais as cadeiras feitas pelo aluno Pedro Almeida? À partida, a informação relevante para responder a esta pergunta está organizada em três tabelas. A primeira tabela dos alunos, que diz quem é o Pedro Almeida e qual é o número que ele tem. Depois, as cadeiras, porque todas elas têm códigos. E depois uma tabela de notas que liga de alguma forma os alunos com as cadeiras e que diz que cada nota corresponde a um aluno e a uma cadeira, e por conseguinte é esta tabela que faz a ligação entre os alunos e as cadeiras. Concretamente, vamos usando estas cadeiras. Imagino que temos este conjunto de cadeiras, 5 cadeiras, cada uma com o seu código, nome e setor. Temos uma tabela de alunos, que inclui o Pedro Almeida, mas tem outros. Todos eles têm um número, um sexo e uma idade. E depois a tabela de notas que liga os alunos com as cadeiras. Por conseguinte, todas as notas têm um número de registro único, e corresponde a uma nota, corresponde a um lançamento de um aluno a uma cadeira, que tem uma determinada nota, que pode ser uma nota numérica, ou pode ser algo como desistiu, ou reprovou, ou está ausente, e o ano em que foi lançada a nota. Okay? Por isso, estas são as três tabelas, e o aluno ID liga esta tabela aos alunos, por isso estes são o número dos alunos, a cadeira ID liga a tabela às cadeiras, e isto é o código das cadeiras no clipe. Por conseguinte, isto sendo esta que é a chave primeira. Se nós quisermos fazer a pergunta quais as cadeiras frequentadas pelo Pedro Almeida, a primeira coisa que temos que saber onde é que está o Pedro Almeida. Okay? O Pedro Almeida está na cadeira, este nome Pedro Almeida está na cadeira dos alunos. Depois, como queremos falar das cadeiras, temos que ter um código das cadeiras. Temos que ter a tabela das cadeiras. Finalmente, temos a tabela de notas que liga as duas outras tabelas, os alunos e as cadeiras. E responder a esta pergunta corresponde inicialmente a descobrir onde é que está o Pedro Almeida na tabela dos alunos. Desse registro, que é único, temos que saber qual é o número do Pedro Almeida. Esse número vai aparecer algures na tabela de notas. Okay? Aparece, por exemplo, aqui nesta posição. Se aparece nesta posição é porque ele fez uma determinada cadeira. Essa cadeira está aqui ao lado. E saber o nome das cadeiras é ir a este identificador da cadeira, à página das cadeiras, à tabela das cadeiras, e descobrir finalmente qual é o nome da cadeira. Okay? Ele pode ter feito mais do que uma, por isso temos que procurar outros sítios onde este número do aluno aparece na tabela das notas, eventualmente descobrir outras cadeiras, outros nomes, e por conseguinte vários resultados. Por isso, isto, logicamente, é isto que nós faremos, ou isto que o sistema deve fazer para responder a uma pergunta deste género, e por conseguinte, como veem, tem que ligar três tabelas. A tabela dos alunos, a tabela das cadeiras e a tabela das notas. Bom, como é que isto se faz? Como é que se ligam duas tabelas para começar? Bom, isto pode ser, há duas maneiras de fazer isto, uma menos eficiente, mas clara, a outra mais eficiente, mas temos que ter algum cuidado com elas. Por isso, a ideia é usar a condição where da instrução select para conseguir ligar essas duas. Por conseguinte, como vem aqui, se ligar duas tabelas é porque a chave, ou um campo de uma tabela tem que ser igual a outro campo de outra tabela. E por conseguinte, o que devemos dizer é garantir que o campo A de uma tabela seja igual a um campo B da segunda tabela. Eventualmente, podemos obter as respostas ordenadas por um outro campo qualquer. Por conseguinte, a sintaxe genérica é select o que queremos selecionar, por isso o que é que queremos ver,
from as duas tabelas, temos que pôr agora as duas tabelas, ligá-las dizendo que a tabela 1, campo A, tem que ser igual à tabela 2, campo B, só nos interessam esses campos, e finalmente, eventualmente, podemos ter mais condições adicionais, inclusive, e finalmente obter os resultados ordenados por um determinado campo. Ok? Vamos ver aqui um exemplo. Qual o nome e notas das cadeiras frequentadas pelo aluno número 51.083? Que é o Pedro Almeida, mas vamos admitir que não sabemos ainda quem é este aluno. Bom, temos aqui a cadeira, as notas. As notas têm aqui na coluna aluna ID, tem este número. Tem aqui o nome das cadeiras. As cadeiras têm neste código. No código é igual à cadeira ID. Por isso o que nós temos que saber é se este aluno fez esta cadeira, este cadeira ID tem que aparecer aqui também. Ou seja, cadeira ID da tabela notas tem que ser igual ao código da tabela de cadeiras. Por conseguinte, basicamente o que temos que fazer é ligar estas duas tabelas. Qual o nome das cadeiras? É dizer select cadeiras. Só quero saber o nome das cadeiras e a nota, eventualmente. Qual o nome e notas das cadeiras, por isso quero saber quais são as notas, o nome e as notas das cadeiras que o 51.083 fez. E selecionar isto das duas tabelas, por isso da tabela de cadeiras e da tabela de notas. Where cadeiras código, por isso o código que aparece aqui tem que ser igual à cadeira ID na tabela de notas. Okay? E obviamente também é necessário, estou interessado no aluno 51.083, por isso tenho que dizer que as notas do aluno, okay, tem que ser igual. O aluno que aparece nas notas, por acaso está engatado aqui, é aluno ID, ok? O aluno ID tem que ser 51.083. Okay? E aparecem as duas cadeiras, por isso, materiais de construção, que é 1837, e 10.432, que é a dinâmica dos corpos líquidos. Okay? Uma delas teve 12, na outra desistiu. Bom, outra alternativa para fazer isso, através da instrução join, que do ponto de vista da implementação é um pouco mais eficiente, não é muito diferente em termos da especificação, que basicamente o que diz é que, após selecionar a lista dos campos, dizemos que queremos fazer o join explícito de duas tabelas e dizemos em que campos é que queremos fazer. Isso, from tabela 1, join tabela 2, on, e agora temos que dizer que, ou dizemos que, como há bocado, que a tabela 1, campo A, é igual à tabela 2, campo B, e eventualmente o where tem as condições extras, por exemplo, o número do aluno ser o aluno que nós queríamos. Eventualmente, nós não precisamos dizer isto se os campos tiverem o mesmo nome nas duas tabelas. Ok? Por isso, nesse caso, queríamos selecionar linha de campos, from tabela 1, tabela 2, using, e aqui basta usar o campo que é igual aos dois. Se tiver o mesmo nome nas duas tabelas. Depois o resto é igual. Por conseguinte, neste caso, o que é que tínhamos que fazer? Tínhamos que as tabelas cadeira ID e código têm o mesmo significado, mas não têm o mesmo nome, e por conseguinte temos que fazer select. Ok, falta aqui o select cadeiras nome, notas, nota, from cadeiras join notas e join on cadeiras código. Por isso a cadeira código tem que ser igual às notas cadeira ID. Estes números que estão aqui têm que corresponder aos números que aparecem aqui. E o aluno continua a ser o 51.083 e a resposta será semelhante. Bom, se tivermos mais do que duas tabelas, aí temos que fazer dois joins. O join é uma operação, digamos, associativa. Isto quer dizer o quê? Por exemplo, neste caso, imagino que não sei o aluno, sei só o nome. Se eu souber o nome, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o número desse aluno na tabela de alunos que não foi usada há pouco. Ok? Por isso temos que saber a tabela dos alunos, temos que saber a tabela das notas, a tabela das cadeiras e temos que usar a informação das três tabelas. Sem joins, diretamente, podemos fazer como antes, ou seja, queremos selecionar as cadeiras e as notas. Agora usamos as três tabelas, por isso cadeiras, notas, alunos, e temos de dizer como é que ligamos as tabelas. Por conseguinte, o nome do aluno tem que ser Pedro Almeida, por isso isto é a condição básica, e agora temos que fazer as ligações, ou seja, as notas
campo aluno das notas tem que ser igual ao número na tabela de alunos. O código das cadeiras tem que ser iguais ao identificador das cadeiras na tabela de notas. E por conseguinte, estes são, em vez de termos apenas uma ligação entre duas tabelas, temos uma ligação entre três tabelas, entre notas e aluno, entre notas e cadeiras, por isso as três tabelas ficam ligadas por estas condições de igualdade. E por conseguinte, a resposta será a mesma ainda. Com join é semelhante, mas agora temos que fazer o encadeamento dos vários joins, por conseguinte temos que dizer que queremos os mesmos campos, o nome das cadeiras e as notas feitas pelo Pedro Almeida. Por isso temos que juntar as cadeiras e as notas, ok? Temos que juntar a cadeira e notas e os alunos, tal que as cadeiras, código, sejam iguais à mesma coisa, não é? O código da cadeira tem que ser igual ao identificador da cadeira, ok? Por isso temos que juntar o resultado disto. Ainda temos que fazer a seguir um join com os alunos, em que as notas do aluno têm que ser iguais ao número do aluno, ok? Sabendo nós que o nome do aluno se chama Pedro Almeida. Mais uma vez, a mesma resposta, ok? Por isso, selecionar campos, from tabelas, primeiro é cadeiras, join notas e alunos. O join este join é as cadeiras do código terem o identificador da cadeira das notas, depois os alunos aparecem a seguir no join com o resultado deste join inicial, em que as notas do aluno são iguais, aliás, os números do aluno são iguais ao aluno ID das notas. Ok, por isso isto são todos estes selects que nós fazemos, tipicamente selecionam todos os registros que satisfazem certas condições. Muitas vezes nós não queremos selecionar registros, mas queremos selecionar uma agregação desses registros. Por exemplo, podemos, em vez de saber os preços de não sei quantas mercadorias, podemos querer saber a soma de todos os preços. Ou seja, em vez de saber os preços que aparecem numa fatura, quero saber a soma, para saber quanto é que tenho que pagar, digamos, no fim da compra. Por isso, as agregações que são mais normais são as somas, aliás, as contagens, primeiro, às vezes posso não querer saber quem é que são os elementos que satisfazem uma condição, mas quero saber quantos é que são. Ou posso querer saber umas somas, conseguindo qual é a soma como eu estava a dar exemplos, tenho uma fatura com vários itens, eu posso querer saber qual é o preço, o custo final da compra e não andar a ver um a um. O produto será semelhante, embora o SQL tenha, enfim, provavelmente foi já feito há bastante tempo, não se pode fazer diretamente as somas, o produto tem que fazer a soma dos logaritmos e reverter depois para a exponencial, que iremos ver aqui o exemplo. Ou seja, temos que fazer, em vez da soma, fazemos o exponencial da soma dos logaritmos, que vai dar o produto. E também podemos, como agregações, podemos querer saber qual foi sei lá, se estivermos a medir, por exemplo, num concurso de atletismo, vários saltos, podemos querer saber qual foi o máximo, quem é que fez o salto mais alto. Se for uma corrida, queremos saber quem é que foi mais rápido, quem é que teve o mínimo tempo de todos os corredores. Tipicamente esta ordem, okay, a ordem é feita ou é a ordem numérica, quando os campos são numéricos, quando os campos são strings, são texto, a ordem tipicamente é a ordem lexicográfica, ou seja, a ordem com que aparece num dicionário. Tendem a atenção que aqui não há letras grandes e não há letras pequenas, por conseguinte é preciso ter algum cuidado só com os T's e C's de cedilhas, etc. Mas também isso não vai ser muito importante neste caso. Contagens, por isso, como é que se faz uma contagem? Em vez de dizer que queremos selecionar as cadeiras, queremos selecionar o count das cadeiras. Okay? Por isso, em vez de selecionar o código das cadeiras, temos que selecionar uma contagem nos códigos das cadeiras. Neste caso, não temos aqui mais nenhuma condição adicional, por isso são todas. Okay? E, em princípio, a resposta será 5 com esta tabela. Outras variantes possíveis é select count campo, okay? SQL, quando se faz o SQL count do campo, só
conta os campos que não são nulos. Enfim, nós não estamos a trabalhar nisto, mas há situações em que certos campos não são preenchidos, ok? E o select SQL count só conta os campos que não são nulos. O count asterisco basicamente conta todos os registros que aparecem, por isso conta todas as linhas, e o distinct só conta, obviamente, os campos diferentes. Okay? Não é o caso aqui, mas por acaso é o caso aqui. Se nós perguntássemos quantos setores é que esta cadeira envolve, os setores são só 3. Não é? É o EC, por isso deu Engenharia Civil, Informática e Matemática. Engenharia Civil aparece com 3 cadeiras. Por conseguinte, quantos alunos têm as notas lançadas? Há vários alunos, ok? Temos aqui alunos repetidos com notas lançadas. Isso a pergunta que temos que fazer é select count do aluno from notas. Okay? Aqui estamos a admitir que as notas são todas uma desistência, também uma nota lançada para todos os efeitos. Okay? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui temos todas as contagens. Mas se fizermos o count distinct, ok? Aí já só temos 6, porquê? Porque estes dois são o mesmo, estes dois são o mesmo, por isso temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos apenas 6 e não os 11 iniciais. Para os mínimos, uma coisa parecida. Qual é o aluno mais antigo? Okay? Bom, é o que tem o número mais baixo, basicamente. E, por conseguinte, basta fazer aqui um select min nos números, okay? From alunos, e obtemos este número. Okay? Se quiséssemos saber qual é o nome do número mais antigo, é o select min. Ok, tínhamos que obter aqui uma coisa mais complicada, que era obter este número e depois dizer quem é que eram os alunos que tinham este número. Okay? Quantas cadeiras tem análise no nome? Okay? Aqui podemos usar um wildcard, que é uma coisa que não demos, que é uma forma de tentar igualar duas strings em que certos caracteres não nos interessam. Concretamente, se eu fizer select count from cadeiras, where o nome like, em vez de ser igual, o nome não tem que ser igual a um valor, mas tem que ser like. E o que é que posso escrever neste like? Posso escrever conjuntos de caracteres e estes percentagens que correspondem a qualquer número de caracteres. Ou seja, neste caso eu tenho aqui duas cadeiras, tenho o análise, em ambos os casos esta primeira percentagem será nula, por isso não existe nenhum caractere antes da análise, e a segunda percentagem corresponderá, no caso a matemática 3C, no caso de estruturas 1, mas em qualquer dos casos há duas respostas, que serão, digamos, estas duas cadeiras. Ok? Por isso, basicamente, são estas as queries mais avançadas. Por um lado, tem em relação à aula passada, por isso temos, por um lado, agregações, como estamos a ver aqui, por isso somas, médias, contagens, etc. E, por outro lado, temos perguntas que envolvem mais do que uma tabela, por isso 2, 3, eventualmente mais do que essas. A segunda parte da aula vai ser sobre uma revisita do que nós fizemos na ligação entre o Python e o SQLite e com alguns detalhes aqui sobre formas melhores ou piores de fazer esta ligação. Ok, por isso à partida temos que fazer a importação, como fizemos há pouco, e logo a primeira coisa que nós fizemos na aula passada foi dizer que ligávamos uma base de dados com o Python fazendo esta instrução SQLite Connect, em que punhamos aqui um parâmetro que na altura misterioso, que não dizíamos nada sobre ele, mas que punhamos aqui, mas podemos não o pôr. Okay? A diferença, e o que se pretende com isto é o seguinte, que se nós tivermos este parâmetro aqui especificado, isolation level, isso quer dizer que qualquer operação que nós mandemos fazer à base de dados é imediatamente feita na base de dados. Se nós fizermos sem este isolation level, nós teremos que dizer que vamos ter que preparar várias operações e só no fim, quando nós quisermos, é que elas se tornam todas viáveis. Por exemplo, imagina que eu quero testar se alguém tem na conta bancária tem lá dinheiro suficiente. Eu não posso, faço três tiradas de dinheiro. Okay?
por exemplo, eu tenho lá 100 euros e primeiro tiro 50, depois tiro 40, depois quero tirar 30. Bom, se eu tirar 50 e 40, fico só com 10, não é? 90 menos 100 dá 10. A seguir já não posso tirar 30. Bom, o que é que acontece se eu fizer desta forma? Com a isolation level? Nada. Bom, o que acontece é que ele vai tirar a primeira, vai tirar a segunda e a terceira dá erro. Por isso, simplesmente diz que eu não posso tirar lá mais dinheiro do que aquele que lá tem. O que é que eu deveria fazer antes? Deveria verificar se é possível tirar esse dinheiro todo e só se eu garantir que esse dinheiro todo é possível é que eu retiro o dinheiro. Okay? Ou seja, basicamente isto acontece em várias situações. Por exemplo, num banco pode haver 3 pessoas que estão a tirar dinheiro ao mesmo tempo e eventualmente eu não posso não querer deixar ninguém tirar dinheiro enquanto não tiver a certeza que existe dinheiro suficiente. Se não estou a privilegiar uns em relação a outros. Bom, como é que isto se faz, este tipo de... consequentemente, isto corresponde, digamos, à atomicidade das operações que se fazem nas bases de dados. Depois, quem quiser seguir bases de dados, depois está. Há muito mais informação sobre isto, mas basicamente o que eu quero dizer é que eu só quero garantir, só quero assegurar que as operações da base de dados são feitas quando eu assim quiser e não quando apenas as preparar. Bom, nesse caso, se eu quiser preparar as operações e só depois é que comprometer-me com elas, na ligação não se escreve isolation level. Ok? Bom, e por conseguinte, todas as operações que eu fizer sem o isolation level só se tornam reais, só se tornam firmes, digamos, na base de dados, depois de ter feito um comando chamado commit, por isso, comprometer. E no fim, uma vez feita esta ligação, devo fechar a base de dados. Bom, na realidade, quando eu fizer esta ligação de connect, o que eu vou obter é um apontador para a base de dados, ok? E dentro do apontador para a base de dados existe um campo particular, ou uma função particular, que é o cursor, que eu posso retirar e passar a trabalhar na base de dados, não com não com o BD, por isso com o identificador que é obtido quando faço a ligação, mas com o cursor, que é o cursor que aparece nessa ligação. E por conseguinte, todos os comandos SQL passarão a ser dados através do cursor execute, embora o BD também funcione. Okay? Por isso, na realidade, basicamente podemos esquecer. Em rigor devia ser com este cursor, mas na prática o BD também funciona. Okay? Por isso, até aqui nada muito diferente. O que é diferente é que nós anteriormente mandávamos fazer, por exemplo, uma adição, acrescentar um campo, ou eliminar um campo, ou fazer qualquer coisa, e essas alterações eram feitas automaticamente, imediatamente. Agora só serão feitas através da instrução commit. Por conseguinte, ok, basicamente é essa a ideia. E se houver algum erro, eventualmente, se nós começarmos a verificar que há algum problema, então não vamos fazer o commit e fazemos sim o rollback, que é de alguma forma a inversão da instrução que fizemos, ou do conjunto de instruções que fizemos com o commit. Ok, por isso, como eu vos disse, se o isolation level for igual a none, não temos que fazer nenhum commit, porque a base de dados é atualizada automaticamente em cada operação que for dada. Bom, outra coisa que nós não vimos na aula passada foi a questão dos erros. Okay? O que é que acontece quando se, por exemplo, quando acontece um erro? Okay? Por exemplo, neste caso, nós fizemos qualquer coisa de criar uma tabela, okay? E nós criamos uma tabela, neste caso não fazemos a ligação, por isso criamos o cursor e depois criamos a tabela propriamente dita, fazemos a ligação com o cursor, damos uma instrução de ligação e executamos essa operação. O que vai acontecer é que, à partida, esta tabela ou esta definição funciona bem a primeira vez, mas à segunda vez o que é que vai acontecer? Ele vai tentar criar uma tabela que já existe. Okay? Provavelmente já aconteceu isso na aula passada e quando tentarem criar a tabela a segunda vez, obtém um erro. O sistema, o SQLite, está um erro, a dizer que a tabela alunos, que vocês queriam criar outra vez, já existe. Okay?
E por isso é desagradável interromper um programa desta maneira e por isso, em geral, e por uma questão de princípio, nós não devemos fazer instruções sobre a base de dados sem verificar que elas são possíveis, ou que não dão erro. Como é que se pode fazer essa validação? Com a instrução try. Okay? Por isso, com esta instrução try, nós eventualmente tentamos fazer a operação. O sistema diz se pode ou não fazer a operação, mas também levanta uma exceção no caso de essa operação não poder ser feita. Ok? Reparem que nós ainda não fizemos nenhum commit, por isso nós estamos apenas a ter uma vista, digamos, da base de dados, como ela seria se nós fizéssemos a instrução, mesmo não a tendo feito. Ela só será feita se nós a validarmos e depois nos comprometemos com ela. Bom, e por conseguinte, aquela função pode ser escrita de uma forma ligeiramente diferente, que é fazemos a ligação à base de dados, a mesma coisa com o cursor, criamos o comando, mas agora, em vez de darmos o comando, fazemos uma tentativa, okay? Um try, e fazemos um execute e commit. Bom, das duas uma, ou conseguimos fazer isto, e nessa altura a base de dados fica criada, ou não conseguimos fazer isso. Mas se não conseguimos fazer isto, o sistema não aborta e apenas executa esta instrução. Okay? E o que é esta instrução? Se houver aqui algum problema, existe um erro. Okay? Este problema que ao acontecer levanta um erro no sistema e este erro vamos chamá-lo como R, ok? Mas podemos chamar isto diretamente. E normalmente o que se faz é quando existe um erro, nós não abortamos, mas escrevemos a causa do erro. Okay? O que é escrever a causa do erro? Neste caso, é dizer que não se pode criar uma tabela. Eventualmente, o sistema deve dizer que erro é que foi. Normalmente não se pode criar a tabela de alunos, por exemplo. E por conseguinte, a string que nós vamos fazer o que nos vai aparecer não é exatamente could not create table, é could not create table com um parâmetro, digamos, adicional. Que parâmetro é este? É aquele que for dado neste campo format. Ok? Por conseguinte, como é que isto vai haver? Há um erro, esse erro é apanhado pelo sistema, o nome do erro vamos considerá-lo como sendo esta variável R, e o que nós vamos imprimir é could not create table e substituímos a chaveta pelo que aparecer aqui no R. Okay? Por conseguinte, se a primeira funciona bem, a segunda o que vai acontecer é que não executa e diz could not create table, este é o que está aqui, e o erro propriamente dito que é reportado pelo sistema é table alunos already exist. Okay? Por isso isto é um erro, é uma mensagem de erro interno do sistema, tal como aqui, aliás, anteriormente, já dizia qualquer coisa. Okay? Havia um erro, okay? Esse erro que era visto e que abortava o problema, abortava a execução do programa, dizia table alunos already exists. Okay? É o erro que é levantado, a mensagem de erro que é levantada quando tentamos criar uma tabela que já existe. Okay? Neste caso, a tabela de alunos. Okay? Por isso, neste caso, ele não aborta, faz simplesmente imprime uma mensagem e continua em frente. Okay? Neste caso, se ela já existe, não faz nenhum mal fazermos isto, ela já existe, continua a existir, e a segunda criação, por isso, simplesmente não faz nada. O que é que pode acontecer aqui mais? A mesma coisa para as cadeiras, ok? Por isso fazemos a tabela, por isso, em vez de criarmos uma tabela de notas, uma tabela de cadeiras e uma tabela de alunos, de uma maneira perentória, o que nós temos que fazer é fazemos a ligação, criamos a tabela, ou damos o comando e tentamos executar o comando e comprometemos com esse comando. Se isto for possível, o sistema cria a tabela, se não for possível, dá um erro e eventualmente aparece aqui a mensagem de erro. Este é o que nós dizemos, este que vem aparecer na chaveta é o que for dado na mensagem de erro é levantada pelo sistema. Mesma coisa para as notas. Ok. O que é que pode correr mal também quando queremos pôr um registro queremos acrescentar um registro a uma tabela? Bom, tipicamente o que nós fazíamos era
fazemos um readline, lembra-se, o readline eliminava a primeira linha, e agora para cada uma das linhas nós fazíamos um update, ou criávamos um registro, com um insert. Okay? Bom, podemos não poder fazer inserts. Okay? Por exemplo, se nós tivermos uma tabela, em que essa tabela tem chaves primárias, por isso, conseguinte, quer dizer que existem registros, a chave primária garante que não pode haver dois registros com a mesma chave primária. Se nós, por algum motivo, decidirmos inserir um novo registro com a mesma chave primária, o sistema recusa-se a aceitar isso. Dá um erro e, por conseguinte, como há bocado, aborta a execução. Se nós não quisermos abortar a execução, ok? Em vez de fazer simplesmente um insert e, enfim, commits, o que temos que fazer é fazer os tries de cada um dos inserts. Ou então podemos fazer também aqui uma situação que é, antes mesmo disso, admitindo que não há erro nenhum, nós podemos ler vários ficheiros ao mesmo tempo, vários registros do ficheiro, vamos inserindo-os a todos, mas pode haver por algum motivo, a coisa corre mal. Se a coisa correr mal, o que vai acontecer, ou se, por exemplo, o ficheiro inicial estava mal feito. Okay? O que pode acontecer é que, se nós tivéssemos o isolation level ligado, acontecia que nós iríamos inserir um ou dois registros, mas preparávamos. Ficávamos com a base de dados num estado um pouco inconsistente, que já tinha alguns registros feitos, mas faltavam os outros. Como é que isso se elimina? Fazendo a inserção dos registros todas, digamos, preparando a inserção dos registros todas, okay? Mas só fazemos o commit no fim. Ou seja, só quando temos a certeza que todos os registros estão bem inseridos, ou podem ser bem inseridos, é que nós fazemos o commit. Okay? Por isso, neste caso, o commit deve ser feito após a inserção de todos os registros. Para cada um dos registros, nós podemos também verificar se é possível ou não fazer esse registro. Como é que fazemos isto? Damos a ordem de inserção, como fizemos isso na aula passada, só que em vez de fazermos a execução do comando, okay? Em vez de fazermos a inserção do comando e seja o que Deus quiser, o que nós fazemos é tentamos fazer a execução do comando, e se por acaso essa execução do comando não funcionar, por exemplo, no tal caso em que nós temos um conjunto de registros que estão bem inseridos, mas há um qualquer que está mal feito, ok? Então levantamos um erro e dizemos que could not insert into table o registro que falhar. Ok? Por isso, com esta metodologia, o que é que nós fazemos? Garantimos que só inserimos registros no fim, quando todos passam, e para cada um deles nós só verificamos se é possível executá-los ou não, se é possível inseri-los ou não. Por isso, para cada um deles verificamos se é possível, se não for possível, não inserimos, e no fim podemos decidir se vamos inserir mesmo todos os que apareceram ou não. Ok? Já agora, isto já tínhamos visto, por isso basicamente, ok, isto depois podemos ver, isto foi basicamente o que nós demos na última aula, já sabem que temos que pôr aspas se os campos forem strings, temos que separar, no caso de um fecheiro, temos que separar os campos pelo separador e, eventualmente, para tirar aquele último fim de linha, que nós na última aula, se não me engano, o que disse era que queríamos fazer o line, só punhamos o line até menos o último caractere, punhamos line do princípio até ao -1, mas também pode ser feito mais elegantemente com este strip que elimina qualquer número de caracteres brancos no princípio e no fim. Ok. Bom, um outro aspecto que pode ser útil para generalizar o tipo de perguntas é colocar parâmetros no execute. Okay? Por exemplo, nós queremos inserir esta forma de fazer a inserção que nós temos usado. É um bocado chata porque temos que saber se as strings são ou não são, se os campos são ou não são strings, porque se forem strings tem que se pôr as aspas. Por outro lado, se os dados forem numéricos, não pomos as aspas, mas se forem números, uma string corresponde a um número, não pomos as aspas. Por exemplo, enfim, agora depende. Mas se for uma string, se for um número, o parâmetro for um número,
Eu, para criar a string do comando, tenho que converter o número em string. Okay? Por isso, todos estes detalhes são um bocado desagradáveis, dão trabalho, é preciso ter algum cuidado, senão quase certeza que fazemos erros. Por isso há uma forma mais elegante de fazer isto, que é fazer os comandos com parâmetros. Okay? Por isso, neste caso, nós queremos inserir nos alunos, na tabela de alunos, os valores correspondentes ao número do aluno, ao nome, ao sexo e à idade. O número é um inteiro, o nome é uma string, o sexo é uma string, a idade também é um inteiro. Bom, como é que nós podemos fazer isto sem nos preocuparmos se eles são inteiros, se são strings, são reais? Bom, por isso simplesmente dizemos que temos 4 dados que queremos inserir. Okay? E o que é que são estes 4 dados? Bom, estes 4 dados vão ter que ser, digamos, instanciados na altura em que fizemos o comando. Okay? E por isso, quando fizermos a execução deste comando, temos que dizer quais são os dados que nós queremos inserir. Neste caso, temos que dizer que vamos executar este comando e os 4 parâmetros que aqui aparecem são o número, o nome, o sexo e a idade. A vantagem que temos é que não nos temos que preocupar com aspas, nem com conversões de strings para inteiros. Aceita o que tiver. De resto é igual. Se houver um erro, okay, ele diz qual é o erro. Ok? Obviamente, já agora temos que garantir que, apesar de não nos termos que preocupar com as aspas, se nós dissermos que o número é um inteiro, tem que ter aqui um inteiro, ou tem que haver inteiros, não pode haver, não pode haver um conjunto de caracteres dado como sendo um número, porque aí o próprio dá aqui um erro. Ok, mais o ponto de interrogação pode ser usado nos campos, mas não pode usar para o nome das tabelas. Okay? Nem para nomes de colunas, nem para nomes de tabelas. Só pode ser usado para os valores das colunas que vão ser executadas. No entanto, podemos usar o nome de tabelas também com um truque, okay? Da seguinte forma. Ou seja, isto não podemos fazer, ok? Não podemos simplesmente dizer que insert into, por aqui um ponto de exclamação, um ponto de interrogação e depois mais 4, e depois dizer que a nossa instrução tem 5 parâmetros, sendo um deles o nome da tabela, que seria o primeiro. Isto não funciona. Para funcionar isto tem que usar um método diferente, ok? Que é usar aquela instrução format que mostramos há pouco, que permite inserir dentro de uma string uma outra string. Ou seja, o que é que temos que fazer? Temos que inserir into. Esta string tem aqui um parâmetro, ok? Tem aqui a entrada para um argumento que eu queira colocar através da instrução format. Ou seja, insert into. Neste caso, quando eu der o nome da tabela aqui no format, este nome da tabela aparece aqui, por isso insert into alunos, por exemplo, values, e aqui o resto funciona como anteriormente. Ok? Por isso eu aqui já posso fazer, o como neste caso vai ser, se eu puser o nome da tabela, se o nome da tabela for alunos, ok? Concretamente se for alunos, o que vai acontecer é que este como fica aqui com alunos. Ok? Este aqui devia ter alunos. Depois, se tendo alunos, posso fazer o cursor, posso fazer o execute, digamos, com esta string, em que o campo correspondente ao nome da tabela já foi inserido através deste formato. Ok? Bom, o que é que há mais aqui que se possam fazer? Bom, isto o resto é tudo muito parecido. Inserir as tabelas. Bom, isto aqui basicamente é parecido com o que nós fizemos, por isso preencher tabelas. Neste caso, preencher a tabela das cadeiras, preencher a tabela das notas, basicamente é fazer a mesma coisa. Temos aqui o inserir, temos o comando propriamente dito, tem aqui o nome da base de dados, enfim, isto é igual. Ok, como é que vamos criar uma base de dados e preencher as tabelas? Bom, neste caso, vamos criar uma tabela de alunos, criar uma tabela de cadeiras, criar uma tabela de notas e reparem que agora aqui só damos o nome da base de dados, ok? E ao preencher vamos dar as tabelas, o nome das tabelas. Okay?
Bom, supongamos então que queremos uma função, vamos ver aqui alguns exemplos, que devolve os registros da tabela com alunos superiores, com idade superior a 20. Okay? Temos aqui a idade dos alunos, os registros devem aparecer ordenados pelo número do aluno. Aqui há alguns exemplos. O que é que temos que fazer? Quais são os mais velhos? Bom, temos que abrir a base de dados, temos que pôr o cursor, costume. Qual é o comando que damos? Selecionar todos os campos dos alunos. Tem aqui a barra, atenção que a seguir, esta barra quer dizer que há uma mudança de linha, a seguir à barra não pode haver nenhum espaço, senão o sistema, o Python não gosta. Por isso, isto continua aqui, não é? Select todos os campos da tabela de alunos, em que a idade seja maior que 20 e ordenados por nome. Okay? Este é o comando que nós queremos dar. Como é que executamos este comando? Tentamos executá-lo com o execute, olhamos para obtemos todos os registros correspondentes a alunos com mais de 20 anos, com o fetch-all, que já vimos aí atrás. Se por acaso isto falhar por algum motivo, porque a tabela não existe, ou porque qualquer coisa corre mal, levantamos uma mensagem de erro. Okay? E ao levantar uma mensagem de erro, dizemos que não há registros nenhum. E estes registros que nós vamos devolver, ou os registros reais, se a mensagem correu bem, ou nada, se a mensagem correu mal. E, por conseguinte, quem chamar esta função, depois poderá analisar pelo resultado que ela tem, pelos registros que ela devolve, se a coisa correu bem ou não, e se correu mal, terá que fazer as alterações. Ok? Por isso, neste caso, a resposta seria o nome da base de dados, por isso seria, isto não é o nome da base de dados, isto é o nome da tabela, quem falta aqui, há coisas que falham, mas seriam estes, o João Manteiga, o Diniz Lopes e o Rafaela Cartaz, isso está ordenados por nome, o Diniz aparece antes do J e o J aparece antes da Rafaela. Enfim, isto agora o exercício pode ser levado mais à frente e podemos fazer, como é que se diz? Podemos fazer um exercício que é tentar fazer uma query suficientemente genérica para podermos executá-la com vários campos e com várias bases de dados, com várias tabelas. Por conseguinte, este é o caso genérico, ok? Fazemos uma query em que damos um comando, ok? Depois o comando ou funciona ou não, ok? Por isso, se o comando for select from alunos ou idade, não sei quanto, aquele comando que nós demos, fazemos esta query, este comando é executado ou não, por isso, o comando é executado ou não, o comando que nós demos é executado ou não, por isso, todo este comando é executado nesta base de dados, se não puder ser executado, o registro vem, o retorno vem nulo. Podemos, em vez de dar apenas um comando, podemos dar um comando parametrizado. Okay? Por isso, neste caso, o comando pode ser inserir qualquer coisa e os parâmetros são aquilo que nós queremos inserir. Como é que nós fazemos isto? Temos que executar o comando, mas com os parâmetros, como vimos há pouco. Ou seja, este comando deve ter pontos de interrogação e os parâmetros vão, digamos, preencher os pontos de interrogação. Por isso, neste caso só tem um ponto de interrogação, select todos os alunos cuja idade seja maior que, depende agora dos parâmetros que nós aqui quisermos dar, e se nós fizermos esta query, alunos com este comando, e em que o parâmetro é 20, este parâmetro 20 vai aparecer aqui na chamada do execute e, por conseguinte, este ponto de interrogação é substituído pelo parâmetro 20. E a resposta será a mesma. Podemos acrescentar uma lista de parâmetros, ok, isto pode ter um ou ter vários, ok? Por isso podemos ter aqui dois, podemos querer saber qual é a idade e qual é o sexo, neste caso temos dois parâmetros e por conseguinte temos que pôr aqui dois parâmetros. O tipo de parâmetro não é importante, porque como sabemos o sistema desembrulha-se, digamos, com os tipos desde que sejam corretos. E por isso podemos perguntar quais são os alunos que têm mais do que 20 anos e são do sexo masculino. Okay? Neste caso só aparecem dois.
Se em vez desta resposta ser uma lista de tuplos, quisermos uma lista de dicionários, ok? Em que queremos dizer que o nome é João Manteiga e a idade é o que for, podemos traduzir os, os campos, os campos dos registros retornados num dicionário, ok? Como é que nós fazemos isto? Tentamos obter os registros, ok? E agora, cada registro vai ser traduzido num dicionário. Okay? Como é que nós obtemos o dicionário? Bom, vai ser uma lista de dicionários, ok? Por isso o resultado começa por ser uma lista vazia e vai acrescentando dicionários, porque um por cada registro. Cada vez que há um registro, lê-se esse registro, cria-se um dicionário e acrescenta-se o dicionário. Como é que se cria o dicionário? Bom, para acrescentar um dicionário temos que saber qual é o nome do campo e o valor do campo. Como é que nós fazemos isto? Temos um dicionário inicial que é nulo, depois para cada elemento do registro, okay? Para cada elemento do registro, por isso o registro terá 1, 2, 3, 4 elementos, o que nós dizemos é que o valor do campo, este description x0 dá o nome do campo do registro, este nome do campo passa a ser a chave do dicionário e este valor será igual ao valor do registro, que é o valor, isto é a chave do dicionário, isto é o valor dessa chave. Okay? Isto basicamente converte um registro que é dado pelo SQL num dicionário, criando-se o campo através desta descrição, o nome do campo através da descrição, o valor do campo através do recorde, do registro propriamente dito. Ok, por isso, neste caso, se nós fizermos esta pergunta, ok, o que vamos obter é uma coisa deste tipo. Ou seja, para o primeiro temos o número que é 70.718, quem é que tem mais que 18 anos é este, está ordenado, por isso é o de início primeiro é este, com este nome, com este sexo, com esta idade, sendo o número, nome, sexo e idade são o nome dos registros que foram definidos na base de dados. A base de dados tem estes campos e são estes campos que são usados depois no dicionário. Bom, também isto pode-se ainda colocar com mais parâmetros, ok? Por isso podemos fazer um dicionário, mas com parâmetros. Isto agora são variantes da mesma coisa. O selecionar agora seleciona com a idade, por isso podemos dizer qual é a idade mínima que nós queremos para selecionar. E com esta query é devolvido o resultado na forma de dicionários. Okay? Isto basicamente é o mesmo que tínhamos há bocado, mas se a outra query a seguir, que era a query que tinha dois parâmetros, que tinha a idade e tinha o sexo, nós podemos, chamando-a, ok? Vamos obter a mesma. Todos os alunos que têm mais de 20 anos e são masculinos, ok? Mas na forma de dicionário. Neste caso, se pusermos... ok. Se nós nos enganarmos, ok? E nos enganarmos com o ID, em vez de dizer idade, pomos ID, o sistema, em vez de abortar, ok? Simplesmente vai dizer que não pode executar este comando porque não conhece não conhece este campo. Okay? Então, nos erros possíveis, estamos a selecionar um campo que não existe. Ok, mais um ou dois exemplos. Acho que é mesmo o último exemplo. Okay, dá mais. Há aqui mais um conjunto de exemplos, mas se vocês virem agora com cuidado aquelas perguntas, o que é que estes exemplos dão? Selecionar, damos este comando, ou seja, queremos, neste caso agora já com a ligação entre duas cadeiras, neste caso é a ligação dizer que as tabelas que vão ser as tabelas de cadeiras e as tabelas de notas, ok? E fazemos a ligação através do aluno que aparece nas notas, é o aluno. Não, desculpa, é dizer que queremos um determinado número de aluno, ok? E dizer que o código das cadeiras é o mesmo código que tem que aparecer nas notas. Fazemos isto diretamente com este where ou fazemos isto com o join, ok? Fazemos o join das cadeiras com as notas
dizendo que o código das cadeiras tem que ser o mesmo que o código que aparece nas notas. E, obviamente, que o aluno é aquele que a gente quer. Basicamente, fizemos esta pergunta com a primeira pergunta com o 51,083, dão aqueles resultados, aliás, em qualquer dos casos dão os resultados que nós vimos lá para trás. Nome e nome das cadeiras, enfim, é o mesmo exercício, mas agora que temos um join, ou temos 3 tabelas, e temos que selecionar o nome e a nota, o nome do aluno e a nota da cadeira, aliás, o nome da cadeira e a nota que ele teve nessa cadeira, neste caso é das 3 cadeiras, das 3 tabelas, cadeiras, notas e alunos, garantindo que o aluno, o nome do aluno é aquele que for dado, por isso neste caso será o Pedro Almeida, e depois o ID do aluno é o número do aluno e o ID da cadeira é o código da cadeira. Ou fazemos a mesma coisa com o join, por isso esta instrução é exatamente igual àquela que vimos alguns acetados atrás. E a resposta é a mesma. Perguntas agora que envolvam agregações. Quantas cadeiras é que estão na base de dados? Okay? Select count, já vimos isto. Porquê é que a query não retorna, porquê é que não temos só um 5, ok? Por isso, isto é uma query, esta query vai dar um resultado, e esse resultado, podemos ver aqui com cuidado, contar cadeiras, nós queremos que dê 5, mas como é que nós damos o 5? Se nós fizermos simplesmente select count de cadeiras, o que nós obtemos é este resultado, ou seja, só tem um resultado, só tem um tuplo, esse tuplo só tem um valor, e por conseguinte há uma lista de um único tuplo, esse tuplo só tem um valor, mas se nós quisermos obter este 5, temos que ir buscar o primeiro elemento da lista, e depois dentro desse primeiro elemento da lista temos que ir buscar o primeiro elemento do tuplo, e por isso é que aparecem aqui estes 2 zeros. Por isso, se apanharmos o primeiro zero, apanhamos o tuplo, ou seja, o primeiro tuplo, que é o único, aliás. Se pusermos o segundo zero, apanhamos o primeiro elemento do primeiro tuplo e aparece o 5. Contar linhas de uma tabela. Bom, aqui temos que contar, mais uma vez a mesma coisa, ok? O registro da tabela. Aqui isto é semelhante, ok? Contar linhas de uma tabela em que o campo não tem o valor nulo. Aqui é ligeiramente diferente, porque temos que garantir, fazemos a mesma pergunta, ok? Bem, isto basicamente é a mesma coisa, porque nesta tabela não existem campos nulos, por isso não faz a grande diferença esta pergunta e esta. Okay? Mas de qualquer maneira, de uma forma mais genérica, aqui o nome da tabela aparece digamos, neste comando, para eu não ter problemas com os parâmetros, são nomes de tabelas ou nomes de campos. O que eu faço é criar uma query que tem o nome da tabela dado no primeiro argumento e tem, aliás, o nome do campo dado no primeiro argumento e o nome da tabela dado no segundo argumento, por isso não tenho que preocupar com o facto, por exemplo, pontos de interrogação só funcionarem para nomes de campos. Okay, o resto é igual, obtenho o 5, porque a resposta, mais uma vez, é um tuplo, é uma lista com um único tuplo que tem um único elemento. Se forem diferentes, só temos que contar os distintos, ok? Já sabemos que isto não conta repetições. E a diferença que existe num caso e no outro é que, enquanto contar os campos da tabela, as notas lançadas são 11, mas os alunos são só 6. Vimos este exemplo atrás. O valor mínimo é igual, qual é o número mais antigo, qual é o nome do, aliás, neste caso é qual é o número, mas podemos saber qual é o nome também. E pronto, basicamente. E a mesma coisa com os likes, por isso com quantas cadeiras é que tem a string análise no nome, basta dizer que queremos fazer um like, ok? Em que enfim, basicamente temos que garantir que este campo é desta forma, ok? Por isso, basicamente, o que fazemos é fazer qualquer coisa do género, select um campo a todos os campos da tabela,
Isto é esta tabela, where o nome do campo, que é o segundo argumento, é igual, é parecido com a string que é dada aqui. Ok? Por isso, selecionar da tabela cadeiras todos os campos da tabela cadeiras em que o nome do campo é igual ou é parecido com este texto. Bom, por isso, basicamente, isto permite responder a perguntas do género quais as cadeiras que têm análise no nome, e já sabemos que são aquelas duas. A mesma coisa, esta aqui já fizemos este, enfim, tem aqui mais alguns exemplos que podem ver, mas ok, basicamente é a mesma coisa. Ok? Bom, e podemos ficar por aqui. Vocês agora vejam estes, podem ver estes exemplos nos acetatos com mais cuidado. Os acetatos estão publicados na página, por isso vejam bem digamos, os mecanismos que são usados, nomeadamente para passar parâmetros através de strings. No caso das instruções SQL, podem ser feitas através de pontos de interrogação. No caso de strings, de uma forma geral, pode ser feito com o campo format, que permite inserir uma string dentro de outra string, nos sítios que estão indicados com abrir e fechar parênteses chavetas. Ok? Bom, por hoje acho que vamos vou acabar a aula aqui. Amanhã vou fazer a apresentação, na aula teórico-prática, que já não há ficha 10, na aula teórico-prática farei a apresentação do trabalho prático. Enfim, discutirei com vocês o trabalho, enfim, darei uma vista de olhos do que é suposto fazer no trabalho prático para aqueles que ainda não o começaram e para aqueles que já o começaram, para tirar dúvidas, eventualmente. Ok? Bom, vamos ficar por aqui e por isso, bom trabalho.